pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai ter uma resenha de um livro que eu fiz parceria com uma autora muito legal, a Fátima. O livro dela é incrível, eu vou estar deixando a fotinha aqui pra vocês, tá bom? Se chama Como Não Acabar com o Seu Ídolo. Então eu confesso logo de cara que esse livro me surpreendeu depois que eu iniciei a leitura. Pela capa eu imaginava uma história bem clichê, sobre, uma fã e o seu ídolo, um romance bem como aqueles conhecidos. E não que eu não fosse gostar, porque eu realmente gosto de clichês, mas eu confesso que tiveram várias coisas que me surpreenderam e não foi exatamente como eu pensei. Então os protagonistas são a Camille e o Nathanael, que é a celebridade da história. E eles se conhecem de uma forma muito interessante. O Nathanael está procurando uma escritora ou um escritor para ajudá-lo a escrever um roteiro de filme. Começando aí, uma coisa que me chamou a atenção foi que eu esperava que a celebridade do livro fosse um ator ou um cantor, que normalmente é o que a gente vê. Mas o Nathanael, na verdade, ele é um influencer, ele é um gamer, então é diferente do que eu esperava. E ele também, quer produzir o seu primeiro longa-metragem, coisa que eu também não esperava encontrar na história. Mas é isso que vai proporcionar o encontro entre Nathanael e Camille, onde eles vão se conhecer e passar a trabalharem juntos. E algo bem interessante que a gente encontra na narrativa é que a Camille ela foi contratada para escrever o roteiro e para ajudar o Nathanael com os detalhes, de um roteiro de filme, que é bem diferente de escrever um livro e com o qual ele também não tinha experiência. Então, o interessante nisso é que o leitor aprende junto com o Nathanael. Então, aquilo que a Camille vai ensinando, a gente vai aprendendo também. E dá pra ver que a autora, a Fátima, ela entende disso porque ela trata de uma forma bem simples de compreender, mas bem interessante, bem curioso tudo aquilo que a gente aprende junto com os personagens. Bom, e um outro detalhe que eu queria muito comentar com vocês nesse vídeo da resenha é o fato de terem algumas referências e citações um pouco nerds que eu não esperava também que tivesse nessa história. Por exemplo, o Nathanael, ele cita a série Doctor Who, e eu achei muito legal o jeito como ele fala a respeito da série. Ele comenta sobre o quão incrível ela é, mas ele reconhece que sim, tem alguns episódios que não são tão bons, que na verdade são bem viajados, vamos concordar, mas ele fala sobre o quanto, apesar da série ser bem grande, ela é bem interessante, enfim, eu achei incrível um personagem que gosta de Doctor Who. Eu acho que eu ainda não tinha visto isso no livro. E a Camille, ela gosta de Star Wars e Star Trek. Nathanael também gosta de Star Wars. E uma coisa que eu queria perguntar para a autora Fátima, se você estiver vendo o livro, por favor, me responde essa pergunta. Realmente, quando a personagem Camille fala que prefere Star Trek, eu queria saber se isso é uma característica, é um gosto da personagem Camille ou se é um gosto da autora mesmo. Porque eu não compreendo como que alguém pode gostar mais de Star Trek do que de Star Wars. Tudo bem, Tipo, cada um tem o seu gosto, Star Trek não é que seja ruim, mas Star Wars, enfim. Se você gosta de uma pegada, assim, sabe, um pouco cinematográfica, um pouco nerd, vamos dizer assim, então você vai encontrar um pouco disso nesse livro. Não é só aquele clichê adolescente que eu acho que algumas pessoas podem imaginar pelo título. Bom, além de tudo isso que eu já comentei, a gente tem um outro foco na história também, que é a relação que se dá no ambiente de trabalho entre a Camille e o Nathanael. É certo que por terem que estar estudando juntos, aprendendo e escrevendo o roteiro, discutindo as ideias do filme, eles passam a ter uma convivência muito grande. Na verdade, é uma convivência diária. E a princípio, creio que ambos, desejavam um relacionamento bem profissional. Mas o leitor vê logo de cara que isso não vai acontecer, porque para quem estava convivendo todo dia, tendo vários momentos juntos, isso seria bem complicado de acontecer. Então eles na verdade acabam se tornando grandes amigos e tendo vários momentos juntos um do outro. E a gente vê uma grande diferença entre os dois em um quesito que vocês vão entender quando vocês lerem. Mas eu queria falar aqui a respeito de sentimentos. Eu achei a protagonista Camille muito diferente nesse livro acerca disso. Porque normalmente a gente vê personagens femininas muito
tem muita dificuldade de expressar ou aceitar seus sentimentos. Mas a Camille, ela é muito diferente nesse livro. Ela é uma personagem totalmente resolvida com esse quesito. Ela comenta a respeito de sentimentos serem uma coisa bonita, intensa, que você não precisa esconder ou temer. Então ela procura sentir isso com intensidade e fazer tudo que estiver ao alcance dela para ter essas coisas, né? Para poder sentir isso da melhor forma. Diferente do personagem Nathanael, que digamos que ele é um pouco traumatizado, né? E isso acaba dificultando ele nesse processo de expressar os seus sentimentos. E eu confesso que o Nathanael, a princípio, eu achei que fosse ser um daqueles personagens perfeitos que eu ia amar de coração, mas eu também quebrei a cara nisso, porque Nathanael não é perfeito, e em vários capítulos eu senti vontade de dar um tapa na cara dele, porque ele consegue ser bem chato às vezes, né? Principalmente por causa dos seus medos. Mas a gente tem que compreender isso, que às vezes as pessoas agem de uma maneira um pouco chata, porque não conseguem entender a si próprias ou encarar as situações que estão à frente delas, que é o que acontece com o Nathanael. Mas enfim, mesmo assim, esse personagem é incrível, na verdade, ele e todos os outros. E eu espero que eu tenha feito um apanhado geral da história, que vocês tenham compreendido e gostado, tá, gente? Eu vou deixar aqui embaixo o link do Instagram da autora e do livro da autora, que está disponível em e-book e em livro físico, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha, esse livro é incrível.